seu ababa, aqui orelha mocibaô, o luaô, é mao ela ise, é mao ela secambaba, é mao ela ise, bababá. Que todos tenhamos paz, saúde e prosperidade, com a força de Oxalá, com a força de todos os orixás. Axé. Epa, epa, babá! Saudações! A grande honra, Ancestre, tem de receber o mestre Severo da Celino aqui nessa noite de sexta-feira, para a gente conversar sobre literatura negra em Sergipe. Mestre Severo da Celino é o principal ícone da cultura negra, a principal referência da militância negra em Sergipe. E é um grande prestígio poder estar aqui nessa noite ouvindo esse grande mestre. Saudações, Severo. Saudações. Mas pode aqui fazer suas colocações, que nós estamos aqui para dar respostas às perguntas que forem feitas e dizer que estamos muito agradecidos por essa oportunidade, porque estamos atingindo um grupo que antes nós não tínhamos nem sequer conhecimento. E essas mídias que estão agora inovando é realmente importante para o nosso trabalho. A difusão da literatura e do pensamento afro-sergipano. Estamos a seu dispor. É uma grande honra. Eu sempre lembro a todos, quando eu, em 2015, fiz a pesquisa sobre a capoeira no estado do Sergipe, um mapeamento ao comando do IFAM, e todos os mestres referenciavam o Severo da Celino, quando a gente perguntava qual que é a principal referência cultural da cultura negra sergipana. É o Severo da Celino. Muitos mestres contaram como cresceram com aquele referencial, que o senhor passava dendê no corpo, assim, para reforçar a negritude, como é bonito o negro. Eu queria que o senhor contasse, para quem não conhece a história do senhor, um pouco dessa história da militância, das lutas negras em Sergipe, qual o senhor é protagonista? Olha, na verdade, eu sou fruto de um grupo. Minha família é uma família negra, com mais de 500 anos de cultura, né? Mas a gente sempre desenvolveu um trabalho paralelo, não necessariamente dentro do processo da cultura clássica, mas simplesmente dentro da cultura religiosa, né? Porque temos o candomblé como irradiação e ponto de referência da cultura negra aqui em Sergipe. E nós nascemos dentro do Toré, dentro do Nagô, e daí fomos desenvolvendo esse trabalho, e depois que fomos para a Marinha e voltamos de lá, entendendo? Aí já vimos com o processo mais politizado, a questão da discussão da importância da comunidade negra na sociedade sergipana, a questão da sociedade sergipana ser uma sociedade racista, e a gente começou a discutindo os problemas para buscar soluções. Então, a sociedade excludente já passou a não ser mais curiosidade para a gente que está ali na militância, tanto na parte social, na parte cultural, como na parte religiosa e na parte esportiva. A gente estava ali já tendo conhecimento da importância do que somos, e também como nós estávamos ali, como se diz, provocando, que a nossa presença sempre provocava outros. E dentro daquele aspecto de dizer que o negro não sabe onde é o seu lugar, então nós começamos a dizer ao pessoal qual era o lugar do negro. E até hoje
nós estamos aqui lutando para dizer que o lugar do negro é em qualquer lugar onde ele queira estar. E daí nós desenvolvemos, através da capoeira, o processo lúdico, depois passamos para a parte cultural, a evolução da cultura negra dentro das escolas, com palestra, depois fomos, através de projetos, levamos um projeto para o Conselho Estadual de Educação, propondo que a cultura negra fosse exatamente colocada dentro do currículo e da transversalidade da educação, e depois fomos, através de deputadas conhecidas, né, amigas, entramos com um projeto na Assembleia Legislativa, instituído exatamente em 1999 a obrigatoriedade da cultura negra no currículo do primeiro e segundo grau. Quer dizer, de lá para cá, houve evolução com o projeto de Lula, tá? Que foi em 203, e que ele inclui a história da educação do negro, a história da cultura negra, a história do negro, dentro do processo da educação. Quer dizer, de lá para cá, até hoje, nós não temos essa regularidade. Alguns professores ainda falam alguma coisa na sua disciplina, mas outros não. Nós tivemos aqui um baque muito grande com os companheiros evangélicos, que diziam que a cultura negra é coisa do diabo, enfim, os políticos. Quer dizer, na Assembleia nós tivemos 2 ou 3, mas era muito mais civilizada. Na Câmara, não. A camarada ia para a televisão e esculhambava a gente, dizendo que a gente estava levando a cultura do diabo, etc, etc. Mas a gente vai apaziguando, está entendendo? Fizemos um trabalho que depois foi criticado por uma parte dos vereadores, porque nós escrevemos sobre a conjuntura do negro sergipano, o negro sergipano na conjuntura nacional, e a gente criticou exatamente o pessoal da Câmara Municipal. E o pessoal se sentiu ofendido porque o tamanho e a dimensão do trabalho realmente colocava eles em processo reducionista. E daí a gente vai apaziguando, a gente vai explodindo, a gente vai, avançando sinais, tá? E chamando a atenção da comunidade, sendo expulsos dos locais, sendo aplaudidos em outros, e, de repente, a gente é pautado para falar sobre a nossa cultura, sobre o patrimônio, a evolução patrimonial do negro, sobre a questão da religiosidade. Enfim, a gente é até convidado para ir dar palestra em igrejas, nas mormons, nas escolas, para falar sobre a questão religiosa, interreligiosa, convida diversos pastores, padres, etc, etc, e pessoal do candomblé também. E nisso a gente se insere. Quer dizer, nas escolas temos muito. E onde entra a literatura? Entra exatamente através do teatro, porque nós fizemos teatro para mostrar exatamente a importância do negro na sociedade sergipana dentro daquela expressão folclórica. Então, a gente se apoderou de um trabalho de Ariano Suassuna, está entendendo? O armorial, porque Ariano Suassuna é o senhor do armorial. Ele já morreu, mas o trabalho dele está aí. Ninguém pode discutir, está entendendo? A lua, as estrelas, essa narrativa, está entendendo? Essa literatura animada é a literatura de Ariano Suassuna. E nisso nós fizemos teatro, o Grifacaca, que levamos para as escolas, fizemos uma apresentação na rua, enfim, nós
trouxemos o Teatro Armorial aqui para Sergipe. Ganhamos prêmios aqui, aliás, prêmios na Bahia, ainda em Feira de Santana, no Festival Universitário do Nordeste, enfim. E fizemos a alegria de muitos adolescentes. A Escola Técnica Federal de Sergipe recebeu um trabalho nosso, nós fomos alunos de lá, e Terra, Poeira, Encanto realmente revolucionou a dramaturgia sergipana e mostra exatamente o amargor, a saudade e a importância de ser negro e mostrar principalmente o negro do Nordeste, o negro do sertão. Então, quando ele vem para a capital através do êxodo, é importante. E daí a gente foi. O Armorial tinha muita poesia, a gente pegava a poesia de Castro Alves, e daí a gente começou a produzir. E depois disso, nós começamos. Saiu o primeiro livro, que foi exatamente esse livro aqui, a Panáfrica, África e Anilá, que a gente mostra e a gente inaugura o panafricanismo em Sergipe. E depois a gente descobre que a gente estava inaugurando o panafricanismo no Nordeste, porque até então não havia nenhuma leitura sobre o panafricanismo aqui em Sergipe e no Nordeste, a não ser um trabalho de uma professora da universidade, a professora Josefina, que logo depois que a universidade foi inaugurada, ela apresentou um trabalho sobre o panafricanismo. Mas, como o processo de literatura, então tem eu aqui, o Severo Dacilino, que está exatamente com esse trabalho. E daí surgiu. Nós passamos 18 anos com esse material e, em 2002, nós conseguimos de um companheiro, um jornalista companheiro nosso, que estava na Casa Civil do governo de Albano Franco, e ele aceitou, e ele já conhecia o nosso trabalho e a nossa maneira de ser, e liberou. E pronto, foi só esse, porque os outros eu tenho suado muito para pagar a gráfica, para poder apresentar esse trabalho ao sergipano, né? Então, essa é uma ideia de toda essa nossa conjuntura, né? Porque os nossos trabalhos, cada poema é uma história, é uma parte da história do negro sergipano. É muito importante destacar a literatura negra em Sergipe. Teve um comentário aqui na nossa live que literatura não tem cor, mas é importante falar literatura negra, marcar esse espaço, a produção do senhor como uma literatura, sim, negra. Por que é tão importante colocar o senhor, um homem negro, um militante da cultura afro-brasileira, como protagonista dessa história e chamar isso de literatura negra e dar destaque para a literatura negra? Comenta, por favor. Quando a gente coloca literatura negra, a gente não está se referindo à cor, não. A gente está referindo à cultura, à raça, o empreendedorismo, a tradição do negro. Todo um processo, porque, na verdade, quando o negro é utilizado como objeto da ciência e objeto da literatura, ninguém fala. Está entendendo? Inclusive, tem até um trabalho do menino que saiu no festival, eu não sei, na Semana da Cultura, alguma coisa, a Semana Brasileira da Cultura, agora eu esqueci o nome, mas o trabalho é Juca Mulato. Olha, você lê Juca Mulato, é exatamente o meu discurso. Então, é aquela coisa, o negro repudia, não quer ser o Juca Mulato, não. O negro é ele mesmo. E quando a gente trabalha a literatura negra, quando a gente trabalha um poema que é parte da nossa história, é um conteúdo, essa narrativa da nossa tradição, então ali nós estamos revivendo, nós estamos falando em termos de
territorialidade, em termos de geografia, em termos de cultura, em termos de arquivo humano. Nós estamos falando de tradição, nós estamos falando das questões e da condição do negro em Sergipe. Nós não vamos lá para Nairobi para falar do negro de Nairobi, porque nós somos sergipanos, nós somos brasileiros de Sergipe. Então, em qualquer canto que vai encontrar a minha poesia, a minha narrativa, é a narrativa do negro sergipano. Tá? Então, dentro desse processo, a gente vai levando e buscando pessoas para promover essa dinâmica, né, da projeção da literatura feita pelo negro, a literatura negra feita pelo negro, porque nós temos literatura negra aqui em Sergipe feita pelo branco, e a gente não descarta, e a gente não diminui, ao contrário, a gente vai lá em cima, porque quanto mais o branco escreve sobre o negro está lá olhando para ver se o branco deu algum deslize, cometeu algum deslize. Porque quem sabe do negro é o próprio negro. Quem sabe a dor do racismo é o negro. E então, quando nós vamos buscar Jorge Amado, quando nós vamos buscar Monteiro, entendendo os tambores do Maranhão, a gente fica numa emoção fantástica. E, de repente, a gente percebe que o viver negro, aí a gente vai lá em cima e volta. Não, mas Pierre Verger saiu da França, correu aquilo ali tudo, veio aqui para o Brasil, foi para a África e trouxe aqui todo esse referendo do candomblé, do candomblé, a história do candomblé no mundo, e de repente ele se estabilizou na Bahia, de repente Pierre Verger se tornou baiano antes mesmo de ser brasileiro. E então, como é que você vai descartar essa coisa, essa contribuição, se a nossa cultura é exatamente isso, essa coxa de retalho, esse processo de contribuir, esse processo de estar lá, de tomar empréstimo, reempréstimo, isso aí faz parte não só da cultura sergipana, mas da cultura brasileira e da cultura qualquer, é a cultura indígena, a cultura europeia, está entendendo? É a cultura do branco, está entendendo? É cheia de empréstimo e reempréstimo, que nós não temos nenhuma pureza no mundo, não. Observe bem, nós não temos nenhuma pureza. Então, quando se fala da cultura negra, evidentemente que tem o branco ali por perto, que tem o índio por perto. A cultura negra não foi feita só pelo negro, para o negro, com o negro. A cultura negra aqui em Sergipe tem a cumplicidade do índio, e foi exatamente em função do quê? Do seu opressor, o branco. E quando o negro gemia, ele gemia exatamente pela dor que ele sentia do sofrimento. Você vê um poema nosso, que chama-se exatamente Zezala Violado, você vai ver exatamente a história do nosso negro aqui, onde os senhores de engenho comiam as negras, entendendo, e passava. E quando o escravo pedia autorização para casar, então a primeira noite era dele. Então, de repente, de qualquer forma, ele estava estuprando a negra, mesmo que ele desse a negra em casamento. Mas se a primeira noite era dele, ele está estuprando a negra. E, de repente, a tradição mostra que a mulher, para casar, ela casa no período fértil. Então, o primeiro filho daquele casal de escravo é do patrão. E nisso a gente coloca aonde? Nos poemas, porque os poemas são conteúdo de melhores percepções. Você lê um poema numa sala de aula, só um poema. Aí você já deu uma aula toda. Que todos os seus alunos vão interpretar aquele poema, vão interagir e vão contribuir na interpretação, não só a interpretação histórica, mas, sobretudo, a interpretação de agora, a contemporânea, a moderna. É assim.
E a gente usa exatamente aquela expressão do mítico. Tá? Então, é um poema que tem uma vitalidade, é um realismo fantástico dentro desse processo, dessa força que tem o negro, dentro desse processo, dessa força que está ali querendo gritar. E a gente fala do Rio, a gente fala das comunidades tradicionais, a gente fala de tudo, a gente fala de Sergipe. Aí, quando a gente sai daqui, quando você lê um livro, você vai viajar, aí você sente os ares de Sergipe. Uma ocasião, eu estava saindo no avião, e fui reconhecido no avião por um dos pilotos, né? E ele fez com que eu autografasse um livro. Tá? Então, eu fiz o autógrafo, realmente não recebi o dinheiro, tá? Que eu achei realmente muito engraçado, né? Eu ter sido reconhecido e ter, na minha sacola, que estava ali perto de mim, o exemplário do livro, né? E então ele disse, olha, estou aqui, ó, estou indo para o Rio e vou mostrar lá para minha esposa aqui, ó, quando quiser, então é só abrir o livro que você vai sentir os ares de Sergipe. E a gente faz isso. Aonde a gente for, a gente vai levando exatamente todo um processo de contribuição e repensar Sergipe. A produção do Severo, gente, para quem não conhece, é vastíssima. São muitos livros. Ao total, são quantos livros você já publicou, mestre? Eu estou aqui com 5. São maravilhosos os livros. O que eu não mandei, Mariu, o terreiro de Baemiliana, porque o Mariô eu fiz constar exatamente no outro livro. Tá? Ele está aqui também no livro Raízes Negras. Eu fiz constar. Quer dizer, é uma história do matriarcado sergipano. E esse matriarcado que a gente, até hoje, a gente está aqui, né? Porque o esteio da sociedade sergipana são as mulheres. Tá? E na periferia, então, é que você vai ver numa casinha, num quartinho pequeno, tem 8 crianças sendo criada por uma mulher, ou então pela avó, porque a mãe sai para trabalhar, ou então vai para outro lugar, ou viaja, vai para o Rio de Janeiro, arranja um emprego lá e deixa o filho com a mãe. E a avó é que toma conta, através do dinheirinho que ela ganha, que ela recebe todo mês do INSS. Então, o matriarcado está aí. E a mulher precisa ser aplaudida e precisa ser homenageada. E a gente tem que se unir exatamente para impedir e desvalorizar esses ataques, essa violência constante à mulher, e principalmente o feminicídio. Portanto, a gente também, no livro, está lá com diversos poemas falando sobre e condenando o feminicídio, assim como a gente condena, através dos poemas, a questão do apartheid, a questão do racismo, a gente condena também o feminicídio e a gente denuncia exatamente todas as mazelas que existem dentro da nossa comunidade. A poesia do senhor tem uma força, ela consegue emocionar, mobilizar e sentir aquela voz mesmo, né? A voz do negro que grita, que clama por justiça, por dignidade. E realmente é um instrumento muito eficaz para chegar nas escolas, para implementar a Lei 10.639, porque é a própria a voz do negro, histórica, né? Essa ancestralidade que manifesta através da poesia, que tem esse poder de encantar, de trazer o sentimento, né? E o senhor fala de diversas personagens históricas muito importantes. Eu digo que esse material que o senhor apresenta nos seus livros, ele é uma fonte histórica importantíssima para entender
O candomblé em Sergipe, né, os personagens da trama que aparecem, né, as sacerdotisas, os babalorixás que são os personagens dos seus poemas, é muito importante, né? Além dos poemas, os contos também, porque ele tem o livro de cânticos e contos, que mais a prosa, relatos de vivências em vários momentos de terreiros. Então, é uma fonte histórica de grande valor. Espero que a população de Sergipe, os pesquisadores deem mais atenção a esse trabalho monumental que está publicado pelo Severo. E dentro desses personagens que o Severo traz, eu queria perguntar sobre a Jacinta Clotilde, guerreira de Euá. Que mulher é essa que o senhor nos conta? Você poderia falar um pouco mais sobre essa mulher importante para o candomblé, para a história de Sergipe? Na verdade, a Jacinta Clotilde, a gente identificou a presença dela num período em que fomos dar palestra lá em Arauá, e porque a gente tinha um projeto, João Mulungum vai às escolas, Projeto Cultural de Educação, João Mulungum vai às escolas. Então, a gente tinha como método, antes de ir aos municípios, a gente traçava um perfil do município, via exatamente a sua importância política, econômica, cultural, enfim, histórica. E a gente sinalizava as aldeias e os quilombos e as personalidades. Então, o arquivo humano foi sempre preocupação nossa. Então, a gente tinha o secretário de Educação, na época, era Luiz Antônio Barreto, tá? E ele, nas nossas conversas, ele falava muito, tá? de pessoas, de personalidades negras dos municípios. E ali a gente foi se inteirando e Jacinta surgiu. Exatamente como aquele negócio, como um conto de fada, como um mito, né? Uma história de Trancoso. E depois nós verificamos que o próprio, aqui tem um jornal por nome de... o Sinforme, ele elaborou um trabalho que o professor João Oliva já vinha fazendo há muito tempo, que era o trabalho que a gente seguia, né, que era exatamente o histórico dos municípios, mas ali, no Sinforme, clareou mais, porque deu aquelas manchetes, né, deu aquela notícia jornalística. Aí eu fui atrás. Na ocasião, não aconteceu nada, mas depois que eu que eu fiz a novela e que fui lá dar uma palestra, tá? Aí eu comecei a discutir e a falar com o pessoal da comunidade, e dali fui colhendo informe, inclusive uma prefeita que já havia, antes mesmo de eu trazer aqui para o olhar da deputada Ana Lúcia, uma prefeita lá em Arauá já havia sancionado uma lei criando uma comenda, me parece uma comenda Jacinta, quer dizer que a nível de Arauá. Tá? E nós trouxemos essa preocupação para a deputada Ana Lúcia e foi criada a comenda Jacinta. E essa comenda não se reduz só ao Estado, não. É comenda em qualquer... Ela homenageia a mulher em qualquer parte do mundo. Basta que a Câmara, aliás, a Assembleia aprove e que a pessoa homenageada, sei lá, tenha o dinheiro para chegar aqui em Sergipe, né? Porque eu acredito que a Assembleia não vai mandar o dinheiro, uma passagem para vir uma mulher, digamos, dos Estados Unidos, da Bolívia, enfim, se aqui para o Brasil, aqui para o Rio de Janeiro já é difícil, né? Que dirá para outro estado. Mas a comenda consagrada
a Jacinta, ela tem caráter internacional, tá? Porque ela não se prende ao solo brasileiro. Então, as mulheres, tá? E independente dela ser negra, branca ou índia, tá? O importante é que ela tenha, tá, aqueles requisitos, porque Jacinta, uma negra com pouco mais de 13 anos, foi mulher do cônego, tá? E esse cônego era um dos maiores autoridades lá de Estância. Então, Jacinta casou com o cônego e daí, com 14 anos, já estava tendo a primeira filha. Ela se alfabetizou com o cônego, tá? E ela alfabetizou a filha e, de repente, ela também estava alfabetizando os filhos das suas escravas, das suas companheiras, tá? E a família dela foi crescendo. E ela foi alfabetizando, tanto que um dos filhos dela, que com 16 anos, me parece, depois que o pai morreu, né, o cônego faleceu, ela autorizou que o filho fosse estudar na Bahia. E de lá da Bahia ele foi para onde? Para a Guerra do Paraguai. E hoje nós temos aí o filho de Jacinta Clotilde, entendendo? Na praça, tá? Como herói, o herói paisano do Paraguai. Então o pessoal passa por ali e não percebe que aquele é um monumento em homenagem a um filho de uma ex-escrava. E daí, então, a gente vai verificar que Jacinta, além de pedagoga, além de intelectual, ela também foi administradora, porque ela administrava como se diz, a fazenda, né? Que é Palmeira, tá? E ali no entorno da fazenda dela, né? Tinha lá os quilombos, onde se viciava os índios e os negros que fugiam da Bahia. Então, se homiziava lá no engenho Palmares, de lá da Jacinta. E ela também, à noite, ela tinha vida dupla, à noite ela estava fazendo exatamente o quê? Estava lutando contra a escravidão, e ali tem 2 locais lá em Estância, o nome de Porto do Mato, me parece assim, e tem um outro também, que era exatamente o reduto do quilombo de Jacinta. Era por ali onde ela estava, a maior preocupação dela. Então, ela lutava contra esses senhores de escravos, esses mercadores que vinham da Bahia para vender escravo aqui. Então, os negros que eram jogados ali na praia, no porto perto do porto, tá? De lá de Estância, por causa daquela lei, né? Então, quando os navios ingleses chegavam perto e para a fiscalização, eles jogavam toda a carga. E ali ia para a praia. E ali na praia, no outro dia, encontrava, 2, 3 dias depois, encontrava lá, estava cheio de corpos, tá? Boiando ali na praia, lá. Tá? Então, a Jacinta, o que é que ela fazia? Mandava que o pessoal dela abrisse valas e que enterrasse aqueles corpos. E ela começava a fazer o trabalho. Incomodava muita gente lá em Estância. Portanto, faleceu, tá? E hoje você vai encontrar Jacinta, porque eu costumo dizer que Jacinta, uma negra que pariu a elite branca brasileira, porque da família dela teve ministro, teve pessoal do Exército, da Marinha, teve médico, teve embaixador, enfim, do ventre de Jacinta, sabe esse pessoal todo. E tem um menino Francisco, que é professor no Rio de Janeiro, a PhD, que é o bisneto dela, o tataraneto dela.
Então, ele costuma conversar comigo e dizer, olha, Severo, aqui minha filha, que parece com minha, com minha avó preta, a Jacinta. Ele tem a caçula dele, tem, parece que 9 ou 10 anos, e ele apresenta, diz que é a mais negra da família. Então, tem todo esse processo que Sergipe precisa e tem a responsabilidade de repassar isso na sala de aula para que os seus sergipanos, os seus alunos, tá entendendo? Cresçam conhecendo a raiz da nossa história. Porque a valorização do arquivo humano sergipano, tá entendendo? Vem sendo questionada e vem sendo colocada em diversos aspectos da literatura sergipana, que seja a literatura indígena, que seja do negro, seja do branco, está sempre lá. Então, basta verificar exatamente a literatura. É na literatura onde vamos deparar exatamente a força do arquivo humano da nossa nação. E eu considero Sergipe a minha nação. Portanto, eu sou igual os poetas africanos, que eles só falam exatamente da aldeia dele. Então, aqui, se eu falo da África, se eu falo de algum país africano, se eu falo de um acontecimento, eu estou trazendo esse acontecimento aqui para Sergipe. É a transculturalidade da cultura africana em Sergipe. Portanto, eu me sinto muito satisfeito, mas muito mal avaliado pelo pessoal do poder, porque o pessoal do poder, se você não bajula, esse pessoal você não vai conseguir zorra nenhuma. Então, é uma vergonha quando a pessoa pergunta, Severo, e quando é que vai sair isso? Quando vai sair aquilo? Eu disse, olha, eu não sei. Severo, você tem? Mande seu secretário falar comigo. Eu não tenho secretário. Severo, o governo lhe ajuda, mas não ajuda mesmo. Tem uma menina aí por nome de Conceição, ó, Conceição Vieira, ó, há muito tempo que a gente vê quantos cargos Conceição Vieira exerceu aqui a nível municipal e a nível do Estado. Está aí na Secretaria de Cultura, vê o que é que ela faz. Mandei um livro para lá, nem sequer deu atenção. Eu entreguei a mão dela 4 livros, postulando que comprasse para a biblioteca pública alguns exemplares. Está entendendo? Mas nada. O outro, na Puncaju, foi me esculhambar. Quer dizer, pode um negócio desse? E quando acaba assim, não, mas Severo não é qualquer um, não. Eu me respeito se a pessoa não, se os órgãos e essas pessoas que estão lá nos órgãos, que pensam que são eternos, se não me respeita, eu me respeito duplamente, por mim e por ela. Portanto, é isso. Não é porque Conceição Vieira não vai colaborar com o meu trabalho, não é porque o pessoal da Puncaju não vai colaborar com o meu trabalho, que eu vou deixar que meu trabalho fique aí, não. Então, eu vou na gráfica e passo, está entendendo, um acordo e vou pagando as prestações. Vou no banco, tomo um empréstimo e pago. Está entendendo? Recentemente, só para concluir, a Universidade Federal de Sergipe, ela, através dos seus professores, reconheceram a importância do meu trabalho. Tá? E já havia uma das suas alunas utilizado um de meus livros para uma dissertação de mestrado. Foi daí quando que a Universidade Federal de Minas Gerais viu o meu trabalho e realmente houve esse encantamento. Portanto, eu digo, olha, eu não recebo nenhuma ajuda aqui do meu governo, não sou reconhecido porque o meu governo não gosta de negro. Meu governo não reconhece a literatura negra. Mas a Universidade Federal de Minas Gerais reconhece, a Universidade Federal de Sergipe reconhece e outros institutos aí vão reconhecer. Portanto, amanhã depois, o governador sai, aí passa por mim, aí, Severo, eu olho para ele, não dou a mínima. Não dou a mínima. Se quando está no poder não me envia, porque quando depois que sai do poder vai, oi, não tem nada, não tem nenhuma graça. Essa é uma questão. Belivaldo me conhece, mesmo antes de ser governador. Ele era secretário de Educação. Tá? Portanto, sabe exatamente e já conhecia meu trabalho no interior, que eu dei palestra no interior dele. Está entendendo?
Portanto, é isso. Aqui em Sergipe, todo mundo se conhece. Se a pessoa não valoriza o outro, é porque não quer. É perversidade mesmo. É lamentável essa postura das autoridades, né, do poder público, que deveria não só louvar a sua iniciativa, mas fomentar, investir o dinheiro público em políticas de valorização da literatura negra. E é importante colocar para todo mundo que está nos assistindo, Severo, que o senhor editou de forma autônoma, independente, os 5 livros, né? A editora Memória Afro, que é a própria editora do Severo, ele faz esse investimento, tira do bolso dele, para deixar toda essa literatura acessível para a gente. Então, a gente chama, convida a todo mundo a conhecer o trabalho no site da Ancestre. Nos comentários eu coloquei os links para conhecer um pouco dos seus livros, e a Ancestre está aqui com a parceria com o Severo da Celino para ajudar a difundir esse livro, divulgar para todo mundo esse trabalho maravilhoso, tornar acessível. Hoje já pode comprar através do cartão. A gente está trabalhando para fazer uma edição digital, né, que fica mais fácil ainda de chegar na mão dos leitores, porque esse trabalho tem que ser prestigiado, ele é muito importante para a literatura brasileira, é uma grande produção, é a voz do próprio negro, e isso tem que chegar nas escolas. Então, eu faço assim, esse apelo, né, para as autoridades e principalmente para o público, para prestigiar esse trabalho, né, que é tão difícil editar um livro, publicar um livro, e o Severo fez isso de forma autônoma, isso é muito louvável. Além de escrever, correr atrás de fazer edição, custear uma impressão, hoje em dia não é fácil. E é um mestre que merece ser lido, estudado. Então, conheçam seu trabalho no site da Ancestre, a gente está aí com os 5 livros fenomenais do mestre Severo da Celino. Eu aproveito, queria que o senhor contasse um pouco para a gente dessa relação com a academia. A gente sabe que o NEABI foi até uma proposição do senhor, né, uma pauta antiga, uma reivindicação antiga do próprio movimento negro, de colocar a cultura, a história negra, não só como objeto de estudo, mas através de seus próprios sujeitos. O homem negro produzindo o seu próprio saber. Eu queria que o senhor contasse um pouco esses anos todos, como essa relação com a universidade, com a academia, se dialoga bem. Olha, a minha ação é a ação da própria Casa de Cultura, porque nós nascemos juntos. Porque quando a Casa de Cultura nasceu, a universidade estava sendo inaugurada, e também o Batistão. E de lá, daí então, a gente começou sempre com um diálogo com um ou com outro professor. Quer dizer, ali onde hoje funciona o IPES, foi uma das áreas da universidade, e a gente ia muito ali na Rua de Lagarto, que era a reitoria. Enfim, a gente teve muita relação e teve muita coisa também, muito aprendizado pela universidade, né? Porque foi a universidade que trouxe diversas atrizes, diversos mestres no Festival de Arte de São Cristóvão, né? Inclusive que foi num período militar, né? Que naquele período a cultura vicejou, e agora com esse aí quer matar todo mundo. Até hoje, a ajuda que disse que ia dar para os artistas não saiu. Mas voltando, seguindo em frente. A universidade sempre foi parceira nossa. Tá? E agora, então, a preocupação do NEAB com esse sangue novo que está aí, né, através de diversos professores que têm colaborado com a formação intelectual do negro, tá? E eu quero citar só um nome, né? O nome do Romero, que ele tem puxado muito aí, e também dizer que há uma preocupação também do NEAB em fazer com que o livro, os nossos trabalhos sejam
veiculado na sala de aula. Então, tem um projeto lá na academia, um projeto do NEAB, que está fazendo exatamente esse reparo, essa análise, para apresentar o nosso livro, para reconhecer o nosso livro, entendendo, paradidaticamente, e dentro do projeto do governo, da lei, que agora, a lei 11.000 e outros números aí, que vai exatamente contemplar o livro didático para o debate o ensino da cultura negra. E os nossos livros se encaixam exatamente nisso. Não só através da preocupação do NEAB, mas também já houve, entendendo, na própria Secretaria de Educação, então a menina do setor do Índio, a coordenadora do Índio, né, com Giovanni e com Damasceno, a gente recebeu o material que elas analisaram o livro, e na época que era o secretário era o menino Carvalho, né? Só que Carvalho não vai com minha cara e não aprovou o trabalho. Quer dizer, o trabalho para levar para a sala de aula. Então, ele simplesmente não aprovou. Mas, quando ele faz o livro dele, a primeira remessa é para vender para o governo. Para vender para o governo. E, no outro dia, tem uma série de livros deles aí na rua, vendendo lá nos tabuleiros. Quer dizer, essa questão é de interesse e é de importância que a pessoa saiba. Porque é uma coisa terrível, perversa. Porque ele sabe, ele me conhece e conhece o meu trabalho. Então, de repente, por uma questão, entendendo, pessoal, não. Então, não aceita o livro. Mas também já o movimento também do próprio Ministério Público, que já encaminhou a ofício para a Secretaria de Educação, que eu já tomei, inclusive, conhecimento, exatamente apresentando os nossos livros para que a Secretaria de Educação compre os livros para que sejam utilizados na sala de aula. Quer dizer que não é só o Severo que está com essa preocupação, e eu não quero ficar rico, não, gente, porque, na verdade, é o seguinte, o trabalho está aí, esse lançamento que fiz, eu perdi mais de 300 livros, e todo esse lançamento que houve não deu R$ 1.200. Não deu R$ 1.200. Eu que tive que pegar dinheiro no Banco do Brasil emprestado para pagar a gráfica. Porque houve realmente a coisa. Eu fui para a Laranjeira só vender um livro. Então, entreguei, distribuí livro para as casas, para os terreiros. Fui para a Estância, também só vendi um livro. E deixei livro lá no terreiro. E então, fui para Salvador, só vendi um livro. Então, ficou lá mais de 150 livros. Está entendendo? Quer dizer, são essas coisas que a gente tem mais aquele conhecimento. É aquele negócio de, olha, artista não é bom negociante. Então, eu, como autor, eu quero mais é que as pessoas leiam meu livro, eu quero mais é que o livro seja veiculado. Então, eu não estou atrás, não estou preocupado com o dinheiro. Então, quando eu chego na sala de aula que o aluno e que o professor diz, olha, eu estou usando. Quando eu cheguei, eu lancei esse livro no Recife, está entendendo? E no outro dia, foi à noite, quando foi no outro dia de manhã, o professor já estava colocando esse livro na sala de aula, lá no Recife, que não tem nada a ver. Isso aqui não fala do Recife, isso aqui fala de Sergipe. Então, Marion, o terreiro de Bairro Meliana, foi adotado lá por diversos professores, lá na sala de aula, para tratar exatamente da questão do negro. Então, o que é que ocorre? Aqui em Sergipe, não. Eu perdi o meu amigo, Luiz Antônio Barreto, era o camarada que me apoiava, pouco ou muito eu fiz um trabalho racismo na escola e educação em Sergipe, que muitos professores ficaram com medo de comprar o livro. Quem patrocinou esse livro foi Luiz Antônio, e quem pagou foi a Secretaria da Educação. Então, não tem esse negócio de dizer, não, porque Severo está te valorizando e está falando mal de Sergipe. Negativo. Eu falo mal de Sergipe aqui dentro,
porque lá fora eu defendo o Sergipe. Está entendendo? Eu falo uma Sergipe aqui dentro para provocar. Eu quero exatamente o respeito, que Sergipe seja realmente o estado do negro, porque somos 86% da população absoluta do estado. Está entendendo? E Sergipe não respeita o negro. Então tem aqui ó, o poder paralelo, é o poder oficial e o poder marginal. Então o oficial, o Sergipe oficial não reconhece o Sergipe marginal. E Sergipe marginal é o Sergipe do negro, é o Sergipe da periferia, é o Sergipe do ribeirinho, é o Sergipe exatamente das populações tradicionais. Percebe? A história do negro está no sertão sergipano. Então, quem é que conhece aqui em Aracaju a importância do Rio São Francisco, da sua mitologia, a cultura de Sergipe está ali, no São Francisco. Aí você vai encontrar tudo aonde? No livro de Severo. Então, a territorialidade, a cultura, está aí. Porque os professores da universidade não são, como se diz, ignorantes, porque ele vai avaliar. Ele não vai dizer que o livro é bom se o livro não presta. Então é isso. A gente tem que valorizar quem nos valoriza. Tem um menino aí, ó, o Petrônio Rodrigues, esse cidadão que é pernambucano, o que ele tem feito aqui para o Sergipe. Quando eu vejo Petrônio, eu me lembro da professora Terezinha Oliva, a professora Terezinha Oliva, mas, sobretudo, a professora Beatriz Góes Dantas, porque quase todo semestre a professora Beatriz estava com um livro, estava nos hoje, então, a gente tinha que correr para ir para o lançamento de um livro da professora Beatriz. Então, novos valores, novos ensinamentos, novos conhecimentos. O Petrônio está aí direto apresentando artigo, está estimulando o aluno sergipano e estimulando a produção da cultura negra. Então, antes dele chegar aqui em Sergipe, ele já conhecia meu trabalho. Quer dizer, eu fico mal satisfeito quando o pessoal da Bahia conhece e valoriza, lá na academia valoriza mais e conhece o trabalho de Severo, e o pessoal daqui não conhece. Então, eu fico realmente mal satisfeito, porque quando a menina foi lançar e apresentar o seu trabalho, a sua dissertação, a Meire, eu estava lá. Eu saí daqui para assistir a dissertação da Meire. Então, cheguei lá, estava também sendo apresentado um trabalho sobre Mestre Didi, e tinha diversos africanos lá, e foi realmente um dia muito cheio de energia, cheio de expectativas, tá entendendo? E muita gente escreveu sobre o trabalho. Então, leia o trabalho, o pessoal da Bahia, e a menina, a Meire, que hoje é professora lá na Bahia, vai ver exatamente a importância que eles dão ao negro Severo, ao trabalho, à produção literária do negro Severo, e os trabalhos que fizeram aqui, que ele fez aqui. Está aí o professor Jacques da Silva Lima, que eu sempre procuro. Eu me lembro que ele e Luiz Antônio, lá em Laranjeiras, chegaram para ele e disseram: olha, eu quero escrever um conto, agora eu não sei como começar. Eu vou começar eu quero escrever contos sobre pessoas, sobre personalidades da história sergipana. Então, eu não quero começar era uma vez pulando, não. Eu disse, não. Então, eles me deram toda a dica, tá entendendo? E a liberdade de eu fazer como eu quisesse, conquanto que eu obedecesse determinadas configurações. E foi assim que surgiu todo o processo. Escrevi sobre seu Oscar, o Dona Lourdes, Umbelina, Alexandre, enfim, João Sapateiro. Então, eu fiz um trabalho belíssimo sobre João Sapateiro, coloquei exatamente o griot de Obá, e, de repente, escrevo sobre Laranjeira, né? Quer dizer, do Aramefá,
E a gente vai observando o seguinte, que a pessoa, quando vê aquela língua, aquele nome diferente, não pergunta, não. Marca e vai no dicionário, vai no coisa, então, de repente, está ali e já leva. E agora tudo é mais fácil, é só pegar no Google e está lá. Então, é essa a preocupação. Quando eu vejo a preocupação do pessoal da universidade, chego lá no NEAB e digo, olha, tem isso aqui, aí falo com um, falo com outro, e as preocupações que ele tem, porque o tempo que eles têm para o NEAB é muito exato, é muito, muito pouco, porque eles têm outras atividades. Então, tem um menino que vem de lá de Itabaiana, de Lagarto, sei lá, então uma série de coisas, e a gente tem que verificar o quê? Aquilo que eles estão nos oferecendo, aquilo que eles estão colocando ali para o debate, porque eles não colocam nada de igual lá dentro. Então, essa nova forma do NEAB, essa nova forma desse pensar da universidade, pensar Sergipe, de repente você vai perceber que artigos sobre o negro sergipano não falta. Nenhum professor pode chegar para você na sala de aula, não, eu não vou dar nada do negro porque não tem nada aqui para dar. Basta que vá para o Google, vá na universidade, pega o material no departamento de História, vá no Sociologia e pega aquele material, tá entendendo? E dê uma lida. Dê uma lida. Porque material começou, a universidade começou a fazer, olha, movimento negro em Sergipe com a turma de Acácia. Foi em 80, nos anos 80. Já tinha movimento negro em Sergipe. Tem um trabalho lá na universidade. Então, aqui eu com Trindade, com Carlos Alberto e com diversos outros personalidades importantes do movimento negro aqui em Sergipe, que infelizmente nós não contamos mais com eles, está entendendo? O Digenal Nobre, enfim, está entendendo que o Digenal Nobre também iniciou o trabalho da cultura negra na literatura negra e que ele saía exatamente como os meninos de lá da Bahia vendendo os livrinhos assim, ó, nas bancas, nos bares. Então, eu tinha um restaurante lá no Paulo Barreto e toda noite estava lá, tá entendendo? Ele, de mesa em mesa, vendendo os livros, as poesias sobre o negro. É Douglas, tá? Tem esse menino aqui, o Real. Enfim, nós temos pessoas que têm agora, eu soube diversas meninas, está entendendo? Diversas companheiras estão escrevendo sobre a literatura negra e sobre a mulher negra, que é importante. E isso o governo deveria observar. E isso a negra Conceição Vieira deveria perceber isso. E o pessoal da Puncaju também. Então, não é esperar que dê na Globo para poder aparecer, não. Então, tem que ter aí. Porque se o governo dispõe, digamos, para cada autor dele R$6.000, para que está aqui projeto, R$6.000, apresente seu projeto, o dinheiro está aí. Então, com aqueles R$6.000, vai acontecer multiplicações, muita multiplicações. Porque cada um deles pode pegar aquele dinheiro e produzir o seu trabalho e sair vendendo. Tá? E aquele dinheiro ali é auto-aplicado. Então, não precisa mais de outro dinheiro do governo, porque com aquele dinheiro ele já vai fazer outro. Então, uma ação multiplicadora. A gente precisa disso. E a gente precisa de pessoas que fiquem no cargo e não fiquem aguardando que o governo dê dinheiro para trabalhar. Eles têm que fazer os projetos deles, ir lá em Brasília, ir nas fundações, ir no estrangeiro, botar para os estrangeiros, nas embaixadas, atrás de recursos. Porque aqui é o seguinte, pessoal, é secretário de Cultura e fica lá, parado, esperando que no final do mês o governo coloque lá uma granazinha que os deputados mandam. Quer dizer, e fica parado sem fazer nada. Então é necessário que faça também seus projetos. Ó, aqui tem, seleciona quantos artistas tem em Sergipe, quando então faz o projetão, manda lá para Brasília, e não precisa mandar só para o Ministério, não. Tem todos os ministérios, até o Ministério da Segurança tem grana para a cultura.
Até o Ministério da Segurança tem grana para a cultura, porque quando eu estava dando o curso de Relações Raciais na Polícia Militar, está entendendo? Eu fiquei sabendo exatamente que tinha lá em Brasília dinheiro da segurança pública para aplicar na cultura. E bastava que o próprio secretário de Segurança assinasse o projeto e encaminhasse para lá. Portanto, saia daí dessa cadeira e comece a andar. Coloque pessoas qualificadas lá na secretaria para fazer os projetos. Tá? Então, aumente o salário, pague um bom salário, porque a pessoa está ali produzindo o projeto e está encaminhando. E não ficar só aguardando que o governo não pode dar e não sei o quê. O que é isso? Dá sim, basta que você se funcione, que eu conheço diversas pessoas. Olha, a Mada Bertina estava aqui, ó, que era do FASC. Ela não descansava um dia sequer. Era o ano todo trabalhando para o FASC. E tinha, a equipe dela era 3 pessoas. Era um senhor que era da máquina digitador, o datilógrafo e secretário dela, e tinha outra, mais 2 outras pessoas. É isso. E angariava recursos para a universidade. Portanto, é isso. E ver também nas próprias secretarias aqui, ó, que usaram o dinheiro e que receberam, aplicaram o recurso e não aplicaram o recurso todo. E vão devolver esse dinheiro. Então, faça acordo. Então, pega esse dinheiro para ser aplicado na cultura e respeite o povo. Portanto, é isso. Eu respeito e peço a consideração que isso aqui que eu falo não é que eu estou desrespeitando Conceição Vieira, não. Nem o pessoal da Funcaju, não. Ao contrário, eu amo Conceição Vieira. Tá? Amo todos os meus conterrâneos, principalmente quando está exatamente em cargo público, porque aí eu forço mesmo a barra para que essa pessoa comece a movimentar, porque parado não dá, não. E tem razão, tem que exigir e cobrar, porque é de direito, né? E é importante lembrar que Sergipe é um dos estados mais negros do Brasil, é um dos, proporcionalmente, a quantidade de terreiros, né, de centros de matriz africana é imenso, a quantidade de capoeira é imensa. Aí onde que está a cultura negra? Onde está registrado? Não vamos no Google procurar saber, não, vamos nas fontes, tem que ir nos mestres, tem que ir lá no Babalorixá mesmo, na Mãe de Santo, tem que ir no Mestre Severo da Celino. Essas são as fontes da cultura negra. São esses mestres que são os legítimos detentores para contar essa história. Porque a história que o Severo traz, nesses tantos livros, nessas poesias, são histórias que ele ouviu desde pequeno, né? Como a história do João Mulungu, um personagem importantíssimo para a história do Brasil, considerado o zumbi sergipano. E quem conhece a história dele hoje? Onde essa história está escrita? Eu só vi até hoje nos livros de Severo da Celino. E a gente precisa conhecer, precisa dar voz e mostrar que zumbi não é apenas aquele. Mas foram vários heróis, vários líderes dessa resistência, vários quilombolas que articularam. E o João Mulungu é esse exemplo, e a história dele foi passada através da tradição oral, cujo Severo é detentor, é guardião. Então, ele é fonte, e fez esse trabalho sublime de escrever, de registrar essa tradição, que, caso contrário, estaria perdido. Mais um herói esquecido, sem monumento. Então, o senhor poderia contar para a gente rapidamente um pouco da história do João Mulungu, esse herói quilombola, sergipano? Esse herói João Mulungu, ele assim é meio disciplinado, porque ele nasceu exatamente na escola. Eu estava fazendo um curso de cinema e o menino de Jaldino Mota Moreno, e teve um outro que eu esqueci o nome dele, que me desculpe, o silenciamento, tá? Mas era o companheiro, o amigo de Djaldino, os dois era que comandava o clube de cinema de Sergipe. E na escola técnica teve o curso, eu já fazia antes,
E Djaldino me apresentou, disse: Severo, vamos fazer um filme Super 8 sobre um personagem que eu encontrei aqui. Aí mostrou, naquele trabalho Poeira dos Arquivos, o João Mulungum. Quer dizer, aí ele contou o que ele sabia e eu fiquei entusiasmado e comecei a pesquisar e comecei também a ficar eufórico para o trabalho, né? Mas esse filme nunca aconteceu, né? Então, de repente, eu via o pessoal, o Deza estava fazendo a farinhada dele, porque ele fez também ele tinha o Super 8, e eu ficava naquela coisa, oxente, fulano já fez, e nada. E o menino, o Djaldino, também ele tinha outras atividades, que ele era da universidade, tinha também atividade artística por lá. Mas foi aí. De sorte que eu fui para Salvador, para a faculdade, e comecei, de lá para cá, também lá, eu pesquisei sobre João Mulungum, pesquisei aqui no Arquivo Público e fui descobrindo quem era João Mulungum. E ficou aquela incógnita, onde João Mulungum foi preso. E os registros, aquelas letras antigas, não davam nada. Então, de repente, assim, eu peguei o material e falei com o Pedrinho. Aí Pedrinho disse: olha, peraí que eu dou já um jeito, eu dou já uma olhada. Olha, foi só olhar para o documento, aí ele disse: Flor da Rosa. Olha, eu dei um grito enorme ali dentro do Arquivo Público, aquele grito de euforia, e o pessoal, que não pode não, não pode não. Então, eu desci, fui comemorar lá embaixo, e daí, então, todos os historiadores, todas as pessoas, começaram a utilizar exatamente o Engenho Flor da Rosa, que fica aí, na entrada de Riachuelo, a divisa de Laranjeira com Riachuelo, que é exatamente dos Francos, que uma ocasião eu mandei até um ofício solicitando autorização para fazer um memorial João Mulungum lá nesse engenho, né? Mas não tive resposta e é muito difícil falar com a família Franco, a não ser que você tenha alguma amizade com um terceiro e que, de repente, lhe apresente. De lá para cá eu não fiz mais nada, mas levei o conhecimento, falei com os vereadores aqui em Aracaju, apresentei o trabalho, ele foi considerado o herói negro de Aracaju, numa época em que a gente ainda pensava que João Mulungum foi morto, enforcado, aqui onde era a antiga Secretaria de Saúde. Tá? Mas, de repente, a gente veio descobrir, com um documento posterior, que João Mulungum tinha sido mandado para a Bahia no degredo, tá? E que o lugar-tenente dele foi, para que 20 anos de prisão, alguma coisa assim. E todo o degredo, né? A gente vai observar o seguinte: João Mulungum foi trabalhando nas delegacias da Bahia, e que, de repente, ele também deve ter fugido e se homiciado em outros quilombos, né? Mas foi aprovado aqui, João Mulungum como herói negro de Aracaju, foi o primeiro título e o primeiro reconhecimento. Depois a gente levou para Laranjeiras, e que o irmão, que foi prefeito e que faleceu, para que Zé Carlos, alguma coisa assim, o irmão de Dr. Albano, reconheceu João Mulungum na hora. Assim que o documento chegou no gabinete dele, ele sancionou logo, tá? Porque já eu fazia muita zoada, ia na imprensa e coisa. O João Mulungum era realmente a festa da minha formatura. Daí, então, João Mulungum reconhecido em Laranjeiras e em Aracaju, a gente encaminhou o projeto para a Assembleia Legislativa, que em Natal, tá, no primeiro ano do governo de Albano Franco, eu me lembro bem que em Natal, em dezembro, me falaram: João Mulungum hoje é herói negro sergipano. Então, também o doutor Albano
sancionou no ato, tá entendendo? Porque a pessoa que, o advogado que trabalha com ele, era pai de uns meninos daqui do Grifacaca, tá? Aí o menino falou que o pai dele tinha colocado o decreto para Albano Franco assinar. E daí, então, João Mulungun foi reconhecido e a gente começou a divulgação, tá? Depois a gente encontrou um material sobre outro sergipano, tá? De lá de Itabaiana, porque João Mulungun é de Itabaiana. Nós fizemos o registro dele como de Laranjeira, porque nós não tínhamos encontrado um documento que depois a gente colocou até como referencial, tá? E foi um documento tirado da delegacia, que foi exatamente uma ouvida, né, que entre ele e o delegado. E ali saiu tudo. Ele dizendo que fugiu de Itabaiana porque o senhor dele batia muito nele, tá entendendo? E que pegava açúcar quente, botava na mão dele, tá entendendo o negócio do mel, e que a mãe Maria apanhava muito, e ele foi. Então, assim, tipo, com 8 anos de idade. Então, depois ele saiu atrás de outro dono de engenho para comprar ele. Então, praticamente, ele se deu e foi lá para o engenho Pinheiro, né, da família de Augusto Franco, e foi exatamente que foi colocado então, no engenho Mulungun, São João Mulungun. Então, tem esse engenho lá em Laranjeira. Então, geralmente, as pessoas, os escravos, eram conhecidos pelos engenhos a que pertencia ou pelo nome do dono do engenho, do seu senhor. Então, a mesma coisa aconteceu com Quintino de Lacerda, porque Lacerda era exatamente o coronel lá em Itabaiana, que quando foi para Santos, levou Quintino de Lacerda. E Quintino de Lacerda foi convocado, ele aprendeu a ler junto com a Cila do coronel, e lá o coronel recebia muito o pessoal os intelectuais, e que falava muito em alforriar os negros, em pegar os negros e tirar exatamente daqueles locais onde se perpetrava exatamente todo um processo de violência, né? Então, esse pessoal se juntou e ofereceu a Quintino de Lacerda, perguntou se ele gostaria de comandar um quilombo, que foi exatamente lá para o Jabaquara. E Quintino automaticamente aceitou, e ele foi, veja bem, ele não foi o líder do Jabaquara, ele foi lá como chefe do quilombo de Jabaquara, que basicamente era que administrava isso. Agora, depois do tempo, é que ele se tornou o líder do quilombo de Jabaquara, o segundo quilombo mais importante do Brasil. E Quintino de Lacerda foi exatamente o seu herói. E quando ele morreu, tem jazigo perpétuo lá na igreja, no cemitério, tem alguma coisa na Câmara de Vereadores, porque ele também foi o primeiro vereador negro do Brasil. Então, o hino de Santos tem 2 estrofes que é dedicada a Quintino de Lacerda. Enfim, o pessoal de Santos ficou maravilhado quando soube que o prefeito, que inclusive é o bispo, que hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, ele sancionou automaticamente. Olha, que naquela época o prefeito lá de Itabaiana não dava muita colher de chá, não. E eles nem me receberam, tá entendendo? Mas quando o vereador chegou lá, e ele sabia que eu estava lá na prefeitura, tá? E o vereador só sabia, não, aí assinou. E Quintino de Lacerda, que inclusive tem uma rua lá em Itabaiana, se tornou o segundo herói negro de Sergipe,
e que lá em Santa ele tem mais de 6 monumentos. É uma coisa fantástica. Eu fico assim, maravilhado em saber que eu tenha contribuído para o reconhecimento desses heróis. Quintino de Lacerda, João Mulungum, tem Jacinta, e tem diversos outros heróis aí anônimos que a gente precisa buscar para trazer à superfície, tá entendendo? O reconhecimento. Porque o que me tocava muito é que ainda não tinha visto uma mulher. E quando eu soube de Jacinta, inclusive o professor Petrônio está com o menino Tiago fazendo as pesquisas aí no arquivo judiciário, onde se encontra 4 pacotilhas de documentos de Jacinta, tá entendendo? E do marido dele, do cônego. Tá? E, portanto, eu me sinto muito satisfeito. Fiz o artigo que deve sair na revista da ADUP, né, sobre Jacinta. O professor Sotelo tem um artigo fantástico sobre Jacinta, que ele apresentou no nosso seminário, tá entendendo? Esse material precisa ser impresso para que a comunidade possa ter conhecimento. Portanto, Jacinta é uma mulher, é uma matriarca, é uma heroína. Inclusive, ela foi considerada heroína de Sergipe, lá na Bahia, durante o Congresso da Juventude, não de Igualdade Racial, do PPS. Então, tem toda essa documentação e ela tem uma família, sei lá, da elite intelectual. Esse menino de São Paulo é parente dela, esse prefeito Aleluia também é parente dela. E tem uma série de políticos que é parente de Jacinta. Esse menino de São Paulo, que é o governador, que, na verdade, é um parente que eu não gostaria de apontar parente de Jacinta, mas, infelizmente, é. Então, tem esse negócio. A gente tem que verificar que Sergipe é o cara. Diz, olha, eu sou de um estado que não me respeita, que não se respeita, mas é o meu lugar. Portanto, é aqui que eu bebo, é aqui que eu caio, entendendo? E é aqui que eu defendo. Riquíssimas histórias de Sergipe. Que histórias interessantes. Merecem ser pesquisadas, precisam. E agradeço muito esse valioso trabalho do senhor nos trazer, colocar numa linguagem fácil, depois dessa pesquisa e dessas vivências todas, trazer esses personagens tão importantes. Que história grandiosa de Jacinta, de João Mulungu, que seja sempre ensinado nas escolas para recuperar essa identidade negra sergipana, guerreira, né, para recuperar essa valorização da cultura negra, das pessoas se reconhecerem como descendentes de africanos guerreiros, né, de pessoas que nunca aceitaram a escravidão, lutaram, resistiram, venceram. E estamos aqui hoje, né? O senhor está aqui honrando esses ancestrais com suas lutas. Então, só gratidão ao mestre Severo da Celina por essa bela trajetória e esse legado maravilhoso que está aqui acessível hoje. Muito obrigada, mestre. Eu que agradeço, e as mulheres sergipanas, as matriarcas que são responsáveis pela minha formação, que a história deles, não só de Umbelina, não só de Manadeuí, que fortaleça exatamente essa nossa memória e que a evolução continue de geração em geração, fortalecendo essa lembrança, porque esse pessoal passou por aqui, Zabegorda, Maria Pé de Rodo, então, tantas mulheres bonitas, tantas mulheres bacanas que dá luz ao nosso viver. E são estrelas que está aí nesse firmamento, essa constelação de mulheres guerreiras de Sergipe, iluminando esse céu sergipano, porque o céu sergipano é matriarcal. O candomblé de Sergipe, apesar de ter
80% de pai de santo, ele é matriarcal, porque nenhum pai de santo resiste sem a presença da mulher. Portanto, está ali, através das mães pequenas, das Equedes, daquela senhora lá, com 70, 80 anos, que, de vez em quando, o pessoal corre para fazer uma consulta a ela, para perguntar como era aquilo, como é coisa, continua matriarcal e continua com essa força do ventre da terra que nos dá toda essa alegria. Que Oxalá nos dê muita graça. Axé, gratidão, mestre, muito obrigada, foi um prazer ouvi-lo, essa riqueza de histórias, essa ancestralidade pulsante, que nos emociona. Peço a todos os ouvintes que prestigiem o trabalho de Severo da Celino, compre seus livros, recomendem para a biblioteca das suas escolas, dê de presente esse livro para o seu amigo que merece sentir essa poesia. É emocionante ler a poesia de Severo. Agradecemos, queria pedir para o mestre Severo se poderia nos brindar com mais um canto, para a gente terminar aqui com muita axé, com essa força da cultura negra. Orixá, tá lá no céu, vai como mãe Ecoalá, Orixá da que quer, Salamanque, Varaeu, Orixá da que quer, Salamanque, Oniceu, Orixá da que quer, Salamanque, Varaeu, Epepa babá, Epepa babá, Epepa babá, paz e prosperidade. Ai, que epa, babá, que Oxalá abençoe, ilumine todos, abra sempre seus caminhos, mestre, ilumine todos os seus passos, dê muita saúde para continuar essa jornada. Isso é muito importante para a cultura sergipana. Muita gratidão por esse momento prazeroso, incrível. Só agradecemos.